História 1. Cresci em um lugarzinho chamado Athabasca, uma pequena cidade canadense que fica a algumas horas de carro de Edmonton, Alberta, situada numa curva do rio. Seu nome vem de Alabas, que era um ótimo lugar para crescer e, por cerca de 4 a 5 meses por ano, a cidade se torna um verdadeiro país das maravilhas do inverno. Como resultado, os esportes de inverno foram uma grande parte da minha vida enquanto crescia, assim como todas as outras atividades relacionadas à neve, como construir bonecos de neve ou atirar bolas de neve em meu amigo de infância que morava na 52 Nada Street. Alberta estava em casa, e pensei que o mais longe que já iria seria até Edmonton para trabalhar. Mas, por acaso, minha família me levaria para mais longe de casa do que eu jamais imaginei. Minha eventual escolha profissional significou que agora moro e trabalho em Melbourne, Austrália. Mudei-me para lá em 2007, conheci uma menina, casei-me e decidimos nos estabelecer e constituir família na Austrália, já que meu lado da família tinha muito mais condições de viajar. Eles voavam para Melbourne cerca de 1 ou 2 vezes por ano durante os primeiros anos de vida de seus netos. Eles só tinham ouvido histórias da terra natal de seu pai e, mais importante, nunca tinham visto neve. Minha filha chegou aos 5 anos e meu filho aos 4 antes de eu e minha esposa decidirmos que isso precisava mudar e organizarmos uma viagem de volta a Alberta para o Natal de 2017. Minha filha Angie estava particularmente animada, mas meu filho Zach claramente não tinha ideia do que esperar. Então, quando pousamos em Edmonton e dirigimos cerca de 130 quilômetros até a casa dos meus pais, suas mentes foram surpreendidas por cobertores brancos e macios de neve em ambos os lados da rodovia. Mostrar a eles minha antiga cidade natal foi uma experiência fantástica e, obviamente, as crianças se divertiram muito visitando os avós. Mas o que mais chamou a atenção e a imaginação foi a neve. É importante notar que na Austrália o Natal é basicamente igual ao Canadá, exceto pelo clima. O inverno intenso no hemisfério norte é o auge do verão no sul, portanto, apesar de toda a publicidade festiva de inverno, o sangue está fervendo lá fora em dezembro. Eu não posso te dizer o quão chocante é ver um restaurante colocar neve falsa em sua placa quando está 40 graus na sombra. Muitas vezes tenho a impressão de que os australianos ficariam felizes em atingir todo o seu país com um raio de gelo durante 24 horas apenas para combinar com as festividades. E então, para meus filhos, ter o cenário combinando com o espírito natalino foi tão mágico quanto uma viagem à Disneylândia, e custou metade do preço. Quase todo momento eles queriam estar na neve, fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando era criança. Usar todas aquelas roupas quentes de inverno também era uma novidade para eles. Angie disse uma vez que não conseguia decidir se sentia mais como uma esquimó ou como uma astronauta, era tão estranho para eles. Eles adoraram tanto que, quando minha esposa viu um anúncio de uma experiência de glamping de inverno em um lugar chamado Juat Lodge, aproveitamos a oportunidade para reservar uma pernoite em uma de suas yurts de tamanho familiar. Dirigimos até lá no dia 22 de dezembro, chegamos lá por volta do meio-dia e estávamos todos preparados para construir um exército de bonecos de neve por volta de 1h30. Brincamos na neve por algumas horas, depois minha esposa se retirou para a yurt para começar a preparar o jantar no pequeno fogão de acampamento fornecido pelo alojamento. As crianças e eu continuamos brincando enquanto o céu começava a escurecer, e depois de uma luta de bolas de neve particularmente violenta, na qual meus filhos fizeram uma aliança improvável e se uniram a mim, todos começamos a sentir muita fome. Não estávamos a mais de 50 metros da yurt, então, depois de dizer a minha filha para ficar de olho no irmão mais novo, corri de volta para a yurt para ver minha esposa, que me disse que o jantar estaria pronto em apenas alguns minutos. Então corri de volta para onde meus filhos estavam brincando e encontrei minha filha começando na base de outro boneco de neve. Mas quando procurei por Zach, ele não estava em lugar nenhum. Presumi que Zach não poderia ter ido muito longe, mas depois de olhar em volta e não conseguir vê-lo, perguntei a Angie onde ele estava. Ela então ergueu os olhos da construção de seu boneco de neve, olhou em volta e ficou com uma expressão de preocupação visível no rosto quando percebeu que ele havia sumido. Ela olhou para mim e com uma voz meio trêmula disse, não sei. Ela pensou que eu ficaria bravo com ela, eu acho, e de certa forma, suponho que estava. Mas qualquer raiva que senti foi completamente substituída por esse pânico frenético e aterrorizado que só diminuiu um pouco quando percebi que poderia rastrear as pequenas pegadas de Zach para seguir seu rastro.
E quando os encontrei, foi o que fiz. Segui suas pegadas pela neve até ser saudado pela visão de algo que, como o pai, colocou literalmente o medo de Deus em mim, um riacho gelado. Não parecia muito profundo, nem muito largo, mas tinha o tamanho perfeito para uma criança de 4 anos cair e ser arrastada. Uma criança mais velha poderia ter conseguido atravessar a série de pequenas pedras que atravessavam o riacho em uma de suas seções mais estreitas e rasas, mas cair rio abaixo delas, e uma criança tão pequena quanto Zack quase certamente teria sido arrastada. Longe, afogado e congelado. Corri para cima e para baixo nas margens do riacho, de olho no corpo do meu filho na água enquanto gritava seu nome na esperança de que ele me ouvisse e viesse correndo. Foram os momentos mais terríveis da minha vida até agora, ainda piores pelo fato de minha filha ter me seguido e testemunhado cada momento do meu colapso nervoso induzido pelo terror. Não consigo imaginar o quanto ela estava assustada. Ela não apenas não entendia realmente o que estava acontecendo, mas até certo ponto se culpava pelo que estava acontecendo. Continuei correndo para cima e para baixo na margem e lembro-me de não prestar muita atenção ao lado oposto do riacho. Parecia impossível que Zack tivesse atravessado o riacho de alguma forma, não sem ser subjugado pela corrente. Então, quando finalmente ouvi me chamar, me virei e o vi parado ali, exatamente onde eu não esperava que ele estivesse, do outro lado do riacho. Ele não parecia assustado ou ansioso nem nada, ele estava apenas se atrapalhando na neve com seu sobretudo e botas como se não se importasse com o mundo. Eu definitivamente o assustei um pouco quando atravessei o riacho, corri até ele na neve e o peguei em meus braços. Eu não gritei com ele nem nada, mas ele definitivamente captou um pouco da minha energia e começou a chorar quando viu sua irmã, que a essa altura também estava chorando. Levei-o de volta para Y, onde fomos recebidos por minha esposa, muito confusa e muito irritada. Quando contei a ela o que aconteceu, ela ficou com raiva de mim, depois com raiva de nossa filha, depois com raiva de mim de novo, e estávamos todos uma bagunça. Mas, principalmente, estávamos todos super aliviados por termos encontrado Zack e por não sermos a causa de um alerta âmbar. Quando estávamos um pouco relaxados novamente, jantamos e então minha esposa e eu começamos a colocar as crianças na cama. Mas antes de colocar Zack na cama, que àquela altura estava quase completamente esgotado, perguntei a ele algo que estava me incomodando desde que surgiu na minha cabeça logo depois do jantar. Eu apenas perguntei a ele: como você atravessou aquele riacho, amigo? E como eu disse, todos nós ficamos incrivelmente aliviados por ter encontrado Zack são e salvo. Então, para mim, pessoalmente, isso foi tudo o que ocupou meus pensamentos, pelo menos até terminarmos de comer, momentos depois de descobrirmos que ele estava desaparecendo enquanto eu corria para cima e para baixo nas margens do riacho. Eu esperava que ele estivesse do mesmo lado que nós ou na água, parecia impossível que ele tivesse atravessado sozinho de alguma forma. E como você pode imaginar, assim que isso voltou à minha cabeça, eu queria descobrir como ele havia passado. Perguntei a ele, e sua resposta fez meu sangue gelar: o boneco de neve me carregou. Agora, obviamente, um boneco de neve não carregou meu filho através de um riacho gelado, mas alguém o fez, e só de pensar me fez sentir mal do estômago da maneira mais delicada possível. Eu disse ao Zack que não poderia ser um boneco de neve. Perguntei então novamente, de uma forma muito delicada, se o boneco de neve de que ele estava falando era na verdade uma pessoa vestindo muitas roupas brancas ou talvez alguém com neve caída no cabelo ou nos ombros da jaqueta. Ele balançou a cabeça e repetiu sua afirmação de que o boneco de neve me carregava, e então, antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, ele fechou os olhos e simplesmente adormeceu. Não acho que ele ficou acordado por mais de 5 ou mais horas. 10 minutos. Contei a minha esposa o que nosso filho acabará de nos contar e, em poucos momentos, estávamos arrumando nossas coisas, vestindo as crianças e voltando para o carro. O que aconteceu foi bizarro, mas parecia óbvio que alguém havia levado meu filho. Pode ter sido apenas por 1 minuto ou 2, e graças a Deus eles tiveram a súbita compulsão de deixá-lo ir. Talvez eles tenham ouvido meus gritos, sabiam que eu poderia alcançá-los e decidiram desistir antes de serem pegos em flagrante. Independentemente disso, agradeço a Deus por ter sido esse o caso, mas eu não iria passar a noite sendo perseguido por um possível ladrão de crianças.
Fizemos questão de contar a um dos representantes do acampamento no caminho saímos, e não sei o que eles fizeram em resposta, mas não havia como ficarmos lá. Então voltamos para casa, sem nem pensar em pedir reembolso por causa do quão assustados estávamos. E na manhã seguinte entrei em contato com a polícia sobre o ocorrido, e nem um dia depois, eles nos ligaram de volta para confirmar nossos piores temores. No lado oposto do riacho, acompanhados pelas pegadas menores do meu filho, havia um conjunto de pegadas muito maiores que tenho certeza que foram colocadas ali pelo seu potencial sequestrador. Zack disse mais tarde que sim, a pessoa que os carregava usava um chapéu branco ou pelo menos roupas de cor clara, e que depois de carregá-lo pela floresta por 1 ou 2 minutos, eles simplesmente o colocaram no chão novamente e foram embora. Zack então me ouviu gritar, em seguida, marchou na direção da minha voz, e então nos reunimos. Perguntei a Zack se o homem disse alguma coisa a ele e ele disse que não. Perguntei se ele estava com medo e, estranhamente, ele também disse não. Meu filho também não era exatamente uma criança excessivamente confiante ou sociável. Não era típico dele manter a calma se fosse pego ou falado por um completo estranho. Mas quando questionado se ele chorou, gritou ou lutou quando esse estranho apareceu do nada e o tirou da neve, Zack mais uma vez apenas disse não. Talvez ele tenha pensado que era eu, talvez ele tenha ficado impressionado com o quão mágica e estranha era a paisagem da floresta, talvez ele estivesse apenas com sono, e foi por isso que não surtei e comecei a gritar. Mas quando penso nesse estranho sequestrando meu filho e ele nem mesmo emitindo um gemido, sinto um arrepio na espinha. História 2. Há muito tempo que espreita aqui, finalmente enviando uma história para você, e você ficará satisfeito em saber que não é uma daquelas histórias do tipo "o cara assustador olhou para mim". Porque é a história de como eu e meu melhor amigo da faculdade quase fomos assassinados na floresta. E eu sei o que alguns dos ouvintes vão pensar, quase fui assassinado e vai envolver muitos olhares assustadores e muito pouco quase assassinato. Bem, aguardem, vocês de pouca fé, porque tenho a história e a cicatriz para provar isso. Não sei o que diabos aconteceu comigo e com meu amigo Conel durante a faculdade, mas caímos em uma séria toca do coelho de sobrevivência durante os primeiros meses de nosso 2º ano na CU Denver. Morávamos juntos fora do campus, cada um trabalhando em empregos de meio período, e estando a apenas alguns passos de lugares como Tiff Mountain e Mount Blue Sky, começávamos cada vez mais a fazer caminhadas como forma de nos exercitarmos, e em geral, desabafarmos. A caminhada foi durante nosso 1º ano, quando morávamos no campus. Mas então, assim que nos mudamos para o apartamento perto da Avenida Cevax, assistimos a um filme uma noite, acho que em meados de outubro, e esse filme se chamava Alive, se bem me lembro. Alive é sobre um time de jogadores de rugby sul-americanos cujo avião cai na Cordilheira dos Andes. Os sobreviventes feridos e congelados são então forçados a consumir a carne de seus companheiros falecidos para sobreviver. E a energia que ganham com este canibalismo permite-lhes arquitetar o seu próprio resgate. É um filme incrível e todo baseado em uma história real, que capturou ainda mais a minha imaginação e a de Conel. Não podíamos deixar de nos perguntar, o que faríamos nessa situação? Mas, principalmente, era uma discussão sobre o quão famintos teríamos que estar antes que comer nossos amigos mortos se tornasse uma opção. Obviamente, isso não era algo que pudéssemos ou quiséssemos testar. Mas poderíamos fazer a próxima melhor coisa e subir as montanhas durante o pico de neve e tentar acampar por 1 ou 2 noites, só para ver se conseguiríamos lidar com isso. Agora, está a parte em que digo a todos vocês para não tentarem isso em casa. Acampar na natureza é arriscado na melhor das hipóteses, mas fazê-lo durante o auge do inverno é uma coisa extremamente imprudente de se fazer. Então, naturalmente, o estúpido Conel e eu, em idade universitária, decidimos que era uma ideia incrível e imediatamente começamos a organizar um fim de semana de acampamento por algum tempo depois das férias. Continuamos planejando o Natal e, no primeiro fim de semana depois de voltarmos às aulas, dirigimos até o Echo Lake Park, perto de Rogers Peak, para que pudéssemos estacionar o carro lá. Então, marchamos pela Floresta Nevada em direção ao Monte Golias. Devíamos ter andado alguns quilômetros antes de encontrarmos o local perfeito e abrigado entre alguns pinheiros, e então sentamos nossas coisas e começamos a abrir espaço para um acampamento. Não vou aborrecê-lo contando passo a passo o quanto foi uma droga acampar nessas condições, mas, caramba,
Foi uma droga. Tudo ficou molhado o tempo todo também, então mal conseguimos manter o fogo aceso e quase não dormimos. Foi tão ruim que decidimos fazer as malas e sair por volta das 6h30 às 7h para que pudéssemos usar o primeiro semáforo para navegar de volta ao nosso passeio e, assim, tirar o F de lá e voltar para casa para alguns banhos quentes. Usei meu Getúlio, se você não tiver um, compre um, para preparar um café para nós com segurança dentro da barraca e, depois que estávamos todos aquecidos e com cafeína, começamos a arrumar nossas coisas. Conel terminou de fazer isso talvez 1 ou 2 minutos antes de mim, depois abriu a aba da barraca e me disse que ia mijar. Eu apenas balancei a cabeça, ainda meio adormecido, e continuei o que estava fazendo. Momentos depois, Conel retorna, mas apenas se agacha na entrada da tenda e me pergunta: sua faca está ao alcance das mãos? A primeira coisa que penso é que ele viu um urso ou algo assim. Às vezes, eles acordam cedo da hibernação e, como não há comida por perto, são um grande perigo para os campistas e outros enfeites. Mas quando perguntei a Conel qual era o problema, ele apenas disse: aí está um cara. Ele estava me observando mijar. Fiquei tão aliviado ao saber que não era um urso psicopata sarnento e faminto que ouvir que era apenas um cara quase me fez rir. E daí se algum caminhante matinal tivesse lançado um olhar de desaprovação para Conel enquanto tornava a neve amarela? Problema. Comecei a rir e perguntei se era só por isso que ele estava assustado, e então Conel me disse que o cara tinha uma arma, e isso também não me assustou porque, claro, o cara estava escandalosamente fora de temporada para qualquer coisa que não fosse talvez alce ou talvez chifre grande, mas se todos tivessem um ataque cardíaco sempre que vissem um homem armado no Colorado e nas montanhas, todo o estado estaria em aparelhos de suporte vital. Não sei se estava muito cansado, com muito frio ou muito desesperado para sair dali, mas simplesmente não consegui detectar a gravidade da situação. Talvez Conel também estivesse fazendo um péssimo trabalho ao explicar isso, não sei. Mas o que quero dizer é que fiquei ali sentado, confuso, quando na verdade deveríamos estar correndo. A próxima coisa que sei é que Conel se vira e olha para o outro lado, e eu ouço gritar antes de se virar e dizer: saia da tenda. Eu nem tinha terminado de fazer as malas ainda, mas saí da barraca como ele me disse e finalmente me deparei com a visão que deixou Conel tão assustado. Era um caçador solitário com uma máscara de esqui ou um caçador inteiro. Balaclava cobrindo completamente o rosto. Ele não disse nada quando nos levantamos e começamos a nos afastar dele. Na tenda, não me lembro exatamente o que dissemos, mas foi algo como: ei, não queremos problemas, e escute, lamentamos se invadimos e não sabíamos, nós vou embora. Continuamos conversando e conversando, mas esse cara ainda não disse uma palavra e, de repente, levantou o rifle e apontou para nós. Agora, o que aconteceu a seguir é meio confuso, só me lembro de vê-lo erguer a arma, então nós dois nos viramos e corremos como se nossas vidas dependessem disso. O primeiro tiro foi o mais alto que já ouvi, um que pareceu ecoar ao nosso redor enquanto corríamos pela floresta, longe do nosso acampamento. Parecia que uma eternidade se passou entre o primeiro tiro e o segundo, e lembro-me de ter pensado: ele está mirando a qualquer segundo e estou morto. Então, bang, ele atirou e senti algo atingir a parte de trás da minha coxa esquerda. Senti-me cair e quase esperava que minha perna simplesmente não funcionasse mais, mas funcionou, e descobri que conseguia me levantar, nem mesmo com a ajuda de Conel, e continuamos correndo por entre as árvores. Eu sabia que tinha sido atingido, não apenas pelo soco inicial do fragmento de bala atingindo minha perna, mas também por causa do calor e do frio que sentia lá atrás. Sangue quente escorria pela minha perna, muito sangue também devido à intensidade com que eu corria, mas então o ar frio atinge a pele e a faz sentir frio também. Foi uma sensação muito estranha e que eu nunca mais quero sentir novamente. Para encurtar a história, descemos a montanha depois que o caçador não conseguiu atirar em nós novamente, nos perdeu ou decidiu fugir da área antes que conseguíssemos alguém para chamar a polícia por nós. E dizer que tive sorte seria o eufemismo do século. Fui atingido, sim, e não apenas por uma bala inteira. Graças aos pinheiros, o caçador teve dificuldade em acertar o tiro e o segundo atingiu uma árvore. Então, qualquer munição barata e ruim que ele estava usando se estilhaçou, e um pedaço basicamente abriu a parte superior traseira da minha coxa enquanto eu estava no meio de uma corrida completa pela neve. O médico disse que se a bala tivesse atingido a árvore de uma maneira um pouco diferente, ou se eu estivesse correndo um pouco mais devagar,
o fragmento teria perfurado minha coxa, cortado minha artéria femoral, e eu teria morrido em um acidente. Questão de minutos. Mas isso não aconteceu e, honestamente, tentei não pensar nisso porque pensar muito nisso traz alguns sérios medos que, como aquela sensação de calor e frio, prefiro não sentir novamente tão cedo, ou mais preferencialmente, sempre. E quanto ao cara que atirou em nós, os policiais interrogaram alguns caçadores, mas nunca prenderam ninguém e nunca acusaram ninguém de quase nos matar lá em cima na montanha. Se você me perguntar, acho que o cara era apenas um caçador. Não creio que ele tenha saído para atirar nas pessoas, mas acho que era apenas um psicopata que pensou, sem testemunhas, por que não? Acho que há pessoas por aí que querem saber como é matar coisas, e não estou dizendo que todo caçador pensa assim, obviamente, não me entenda mal, só tenho certeza de que pelo menos um deles sabe. História 3. Na manhã de domingo, 6 de dezembro de 2009, Susan Maripol levou seus 2 filhos pequenos ao culto religioso em sua cidade natal, West Valley City, Utah. West Valley City possui cerca de 140 mil residentes, e segundo todos os relatos, é um ótimo lugar para criar uma família. Susan e seu marido Joshua haviam se mudado para lá apenas alguns anos antes para ficarem mais próximos de sua família. Ele encontrou um emprego em finanças comerciais, enquanto ela começou a trabalhar para o Wells Fargo. Nos anos seguintes, os Pauls se estabeleceram e formaram uma família. Para seus amigos e vizinhos, eles eram algo parecido com um modelo de família nuclear, mas o verniz da perfeição mormon escondia fissuras profundas. Durante a temporada de férias de 2009, um mistério incômodo daria início a uma terrível cadeia de eventos que mancharia para sempre a reputação saudável e piedosa de West Valley City. Após o culto na igreja, Susan levou seus 2 filhos de volta para casa. Mais tarde naquela tarde, ela foi visitada por um amigo da família que partiu no início da noite. Esse amigo diria mais tarde que Susan parecia perfeitamente satisfeita e que partiu sem preocupações ou suspeitas persistentes. Mesmo assim, na manhã seguinte, a mãe de Joshua, Tarika Paul, recebeu uma ligação da creche de seu neto. Os meninos não haviam sido deixados e seus pais não atendiam os telefones. Então, junto com a irmã de Joshua, Jennifer, Tarika foi até sua casa e bateu na porta. Não obtiveram resposta e, quando descobriram que nem Joshua nem Susan atendiam seus telefones, as 2 mulheres decidiram entrar em contato com o departamento de polícia local. Ao chegarem, os 2 policiais presentes ficaram preocupados com a ocorrência de algum tipo de vazamento de gás e rapidamente buscaram a permissão de Tara para entrar à força na casa. Depois de abrirem caminho pela porta dos fundos, os 2 policiais ficaram inicialmente aliviados ao encontrar a casa vazia, pois isso refutava sua temida teoria do monóxido de carbono. Mas enquanto eles e os parentes de Josh faziam uma busca casual na casa, encontraram algo muito incomum. 2 grandes ventiladores foram instalados na sala de estar da família, cada um apontado para o grande sofá de 3 lugares. Um dos policiais olhou mais de perto o sofá, apenas para observar o que parecia ser uma grande mancha molhada em uma de suas almofadas. Embora isso não fosse particularmente suspeito por si só, os policiais notaram que vários pertences importantes de Susan, coisas sem as quais ela normalmente nunca saía de casa, foram inexplicavelmente deixados para trás. A única coisa que faltava era o celular dela. Embora isso fosse preocupante, a polícia não encontrou sinais óbvios de qualquer crime, então aconselhou os parentes de Joshua a aguardar novos desenvolvimentos. Afinal, poderia ter havido uma explicação perfeitamente inocente para a ausência da família. Quando Joshua e os meninos voltaram para casa por volta das 17 horas, ele apareceu para apresentar Dizia-se que Josh estava tão surpreso com o desaparecimento repentino de sua esposa quanto todos os outros e alegou que ele havia levado seus 2 filhos para um acampamento improvisado de inverno na noite anterior. O tempo estava frio, mas fresco e relativamente seco, a neve proporciona excelentes condições para acampar, então a afirmação de Josh não é tão ridícula quanto pode parecer. No entanto, considerando que os meninos deveriam ir para a creche na manhã seguinte e nenhum dos pais havia ligado antes para avisar que os meninos não compareceriam, a polícia considerou as afirmações de Josh um tanto duvidosas. Quando questionado sobre onde ele e os meninos haviam acampado, Josh disse à polícia que eles haviam ido de carro até um lugar chamado Simpson Springs, no oeste de Utah, e chegou ao ponto de descrever o local que haviam escolhido em detalhes íntimos.
A polícia foi até o local que Josh descreveu, mas não encontrou nenhuma evidência de que alguém tivesse acampado lá durante a noite. Josh então afirmou que devia estar enganado, mas quando questionado por que levou os meninos para acampar no que era tecnicamente uma noite de aula, Josh afirmou ter esquecido que dia era. A essa altura, a polícia estava começando a considerar Josh um suspeito do desaparecimento de sua própria esposa, já que sua história era simplesmente inconsistente demais para ser verdade. E assim, para iniciar o que sem dúvida seria uma investigação longa e dolorosa, a polícia começou a vasculhar o passado de Josh. Joshua Paul nasceu em Peel, Washington, em 20 de janeiro de 1976, filho dos pais Steven e do já mencionado Tariq Paul. Sua educação foi difícil, para dizer o mínimo, pois ele foi atormentado por um pai alcoólatra violentamente abusivo, que teria se tornado extremamente cansado e amargo em relação à igreja mórmon. O mesmo comportamento violento pareceu manifestar-se em Joshua, que certa vez ameaçou a própria mãe com uma faca de açougueiro e, em outro caso, matou um gerbil de estimação pertencente à sua irmã mais nova. Mas a gota d'água veio quando Tariqa pegou seu marido compartilhando conteúdo adulto altamente inapropriado com o pequeno Joshua e seus dois irmãos mais velhos. Ela pediu o divórcio em 1992, e o comportamento de Joshua pareceu melhorar com a ausência do pai. Mas, olhando retrospectivamente, não podemos deixar de nos perguntar se o dano já teria sido feito. No final da década de 1990, Josh morava e estudava em Seattle, na Universidade de Washington. Um dia, ele conheceu uma garota chamada Catherine em uma igreja mórmon local. Depois de alguns encontros casuais para café, a dupla se envolveu romanticamente. Os meses se passaram e o relacionamento parecia estar progredindo de forma constante. Mas depois que Catherine tomou a decisão de ir morar com seu novo namorado, ela testemunhou uma mudança drástica no comportamento dele. Joshua começou a exibir comportamentos extremamente possessivos e controladores em relação a ela. A certa altura, ele proibiu sua nova namorada de entrar em contato com a própria família. Ele teria restrições e limitações sobre o que eu poderia ou não fazer no que diz respeito à minha família, disse Catherine à polícia. E no final, fiquei cansado disso. Catherine inventou um motivo pelo qual ela teve que voltar para Utah, e é provável que apenas uma desculpa relacionada à igreja teria feito Joshua ceder. Mas assim que saiu em segurança de Seattle, Catherine ligou para Joshua de um telefone público e terminou o relacionamento. Algum tempo depois, Joshua se inscreveu em um curso de estudo bíblico no Instituto da Igreja Mórmon local. E perto do final dos estudos, em novembro de 2000, ele organizou um pequeno jantar em seu apartamento em Tacoma. Foi aqui que ele conheceu Susan pela primeira vez, e depois de se dar bem no jantar, ela e Josh começaram a namorar. Depois de apenas 6 meses, o casal se casou em uma pequena cerimônia no templo de Portland, Oregon. Depois disso, eles se mudaram para a casa do pai distante de Josh, Steven, na pequena cidade de South Hill, não muito longe de Puyallup. Apesar do comportamento anterior de seu pai, Josh acreditou em sua palavra de que seria o anfitrião perfeito. Mas foi tudo um estratagema. Steven começou a filmar Susan secretamente sempre que ela usava o banheiro. Ele também roubou suas roupas íntimas, leu seus diários e escreveu poemas obscenos e anônimos sobre ela, que postou online. Isso durou 2 anos inteiros antes de Steven finalmente confessar o que estava fazendo. Ele disse a Susan que estava apaixonado por ela e propôs que eles fugissem, deixando Joshua para trás. Steven parecia acreditar que seus sentimentos seriam correspondidos, mas ele estava completo e totalmente iludido. Susan ficou horrorizada com a confissão e, ao ser confrontada pelo filho, Steven negou tudo. Mas sem que ele soubesse, ele gravou acidentalmente toda a conversa em sua câmera de vídeo. Joshua assistiu à fita, ouviu com seus próprios ouvidos a confissão do pai e disse a Susan que eles estavam se mudando de Washington. Parece que a dupla se mudou para Utah na esperança de eliminar a influência negativa de Steven, como parte de uma tentativa mais ampla de desfrutar de um casamento pacífico e bem-sucedido. Mas com o passar dos anos, o antigo comportamento controlador de Joshua começou a aparecer. Ele começou a se recusar a comparecer aos cultos da igreja local, razão pela qual Susan e os meninos saíram desacompanhados no dia anterior ao seu desaparecimento.
Ele também começou a se ressentir dela por sua insistência em tais visitas à igreja e repreendeu qualquer tentativa de reduzir seus hábitos de consumo descontrolados, o que quase certamente resultou na declaração de falência dele em 2007. Susan trabalhou duro para sustentar sozinha sua família, mas em vez de tentar para encontrar um emprego com um pacote de remuneração mais humilde, Joshua continuou a acumular dívidas no cartão de crédito enquanto insistia que sua próxima grande ideia de negócio estava a apenas algumas semanas de se concretizar. Os meses se passaram e, no verão de 2008, Josh ainda não havia encontrado nenhum tipo de trabalho remunerado. Susan confrontou sobre isso e, no processo, descobriu que Joshua ainda mantinha contato com seu pai maniacamente pervertido. Isso aconteceu depois que ele jurou nunca mais entrar em contato com ele, a menos que um sincero pedido de desculpas fosse emitido a Susan. No entanto, depois que o próprio Josh defendeu a política de não contato, ele pareceu não ter problemas em voltar atrás. Naturalmente, isso deixou Susan furiosa, mas sua raiva foi ofuscada pelo que Joshua demonstrou em troca. Ele ficou furioso, arremessando e quebrando utensílios domésticos enquanto avançava. Quando ele terminou, Susan fez um vídeo da destruição no celular e depois começou a escrever o que equivalia a um último testamento e testamento secreto. "Quero que fique documentado que há uma turbulência extrema em nosso casamento", escreveu ela. "E se eu morrer, pode não ser um acidente, mesmo que pareça." Em 9 de dezembro de 2009, a polícia de West Valley City convidou Joshua ao departamento para responder a algumas perguntas. Então, durante sua entrevista, os policiais executaram um mandado de busca na casa da família Paul. Apenas para fazer uma série de descobertas perturbadoras. Em primeiro lugar, foi localizada uma apólice de seguro de vida de $1,5 milhão em nome de Susan, junto com uma carta secreta que ela escreveu, na qual expressava seu medo por sua vida. A polícia também encontrou vestígios do sangue de Susan no chão da casa da família Paul, junto com sangue pertencente a alguém que mais tarde se referiu como um contribuidor desconhecido do sexo masculino. Joshua afirmou que o sangue veio de um acidente com faca que Susan sofreu enquanto preparava a comida. E mais uma vez ele insistiu em sua inocência. A polícia tinha quase certeza de que, pelo menos de alguma forma, ele estava envolvido no desaparecimento de sua esposa. Mas sem qualquer evidência sólida de que Susan estava realmente morta, a polícia não pôde prosseguir com quaisquer acusações formais. E Josh foi libertado. No entanto, a investigação não parou por aí. Em agosto de 2010, a polícia de West Valley City compilou um arquivo detalhado do caso sobre o comportamento suspeito de Joshua após o desaparecimento de sua esposa. Joshua não apenas liquidou as contas de aposentadoria de Susan, mas também cancelou suas sessões regulares de quiropraxia e retirou completamente os filhos da creche. Além disso, um dos colegas de trabalho de Josh procurou a polícia após o desaparecimento de Susan com uma reclamação muito perturbadora. Ele afirmou que nos meses anteriores ao desaparecimento dela, Josh havia brincado sobre o melhor lugar para se livrar de um cadáver. Ele perguntou a seus colegas de trabalho o que eles fariam se precisassem esconder um cadáver e, sob o pretexto de uma espécie de exercício intelectual, começou a coletar suas respostas. Depois de refletir sobre o assunto, a maioria disse que o melhor lugar para esconder um corpo seriam os poços abandonados no deserto do oeste de Utah. O mesmo colega de trabalho que abordou a polícia disse que se ele fosse policial, o primeiro lugar onde procuraria seriam aqueles mesmos poços abandonados. O arquivo do caso também detalhava uma entrevista com o filho mais velho do Paul, Charlie, que tinha 4 anos na época do desaparecimento de sua mãe. Ao contrário do pai, que insistia que Susan permanecesse em casa durante o acampamento espontâneo, o pequeno Charlie afirmava que a mãe se juntara a eles. Ele não sabia explicar para onde ela tinha ido, mas apenas algumas semanas depois, fez um desenho na creche que esclareceu os preparativos da viagem. Charlie fez um desenho de um caminhão. Ele, seu pai e seu irmão mais novo estavam na frente. E quando uma funcionária da creche perguntou, onde está a mamãe, o pequeno Charlie apontou para a traseira do veículo. Mamãe estava no porta-malas, disse ele. Em 14 de dezembro de 2010, a polícia de West Valley City aconselhou Joshua a procurar aconselhamento jurídico, momento em que ele não cooperou.
Ele se recusou a responder a mais perguntas policiais e pediu a seu advogado que informasse ao chefe de polícia que ele e seus 2 filhos voltariam para Washington para morar com Steven, seu pai com problemas psicológicos. Josh mudou-se com seus 2 filhos para uma casa que já abrigava seu pai, seus 2 irmãos mais velhos e sua irmã Alina. O espaço e a privacidade eram escassos, e a família era frequentemente assediada por policiais ou repórteres que queriam nada mais do que chegar ao fundo de um mistério profundamente assustador. Não muito depois de Joshua ter voltado para Washington, a polícia foi informada sobre um site com o endereço www.sanpaul.org anunciado como, e cito, o site oficial de Susan Paul. O site continha uma série de postagens escritas anonimamente que alegavam que Josh foi vítima de uma campanha difamatória orquestrada pela Igreja Mórmon. Outra postagem afirmou que a motivação da igreja se deveu ao fato de Joshua ter convencido Susan a abandonar sua religião, após o que ela sofreu uma crise de fé e desapareceu voluntariamente após sofrer um colapso nervoso. Outras postagens postulavam que o desaparecimento de Susan estava ligado a um homem chamado Steven Kocher, um ex-jornalista que por acaso desapareceu alguns dias depois que Susan foi declarada desaparecida. A postagem afirmava que Susan e Steven haviam fugido juntos para o Brasil e que a polícia deveria passar mais tempo procurando por ele menos tempo acusando seu marido inocente de algo indescritível. Por um breve período, o pai de Josh, Steven, foi o principal suspeito da investigação. Em conjunto com a Polícia Municipal de West Valley, os agentes federais receberam ordens de apreender vários dispositivos eletrônicos da casa de Steven, incluindo a câmera que ele usou para tirar fotos de sua nora desaparecida. Ao analisar o cartão de memória da câmera, os investigadores descobriram mais de 4.500 imagens de Susan, incluindo muitos closes de partes específicas do corpo pelas quais Steven aparentemente ficou obcecado. Mas o pai de Josh não foi o único que foi investigado pela polícia durante a investigação do desaparecimento de Susan. Michael, um dos irmãos mais velhos de Joshua, aparentemente vendeu seu velho Ford Taurus para um ferro velho em Pendleton, Oregon, pouco depois do desaparecimento de Susan. A polícia então vasculhou o pátio de demolição, encontrou os restos do carro antigo de Michael e, em seguida, correu com um cachorro cadáver em volta de sua carcaça quebrada. Indicou não uma, mas 2 vezes, que restos humanos em decomposição já estiveram no porta-malas. Um teste de DNA foi solicitado, mas os resultados foram inconclusivos. No entanto, embora não houvesse dúvida de que o carro de Michael já continha um cadáver humano, a única questão era, seria de Susan? No ano seguinte, em setembro de 2011, a polícia de Utah estava revistando a área ao redor da Montanha Topaz, uma área que o próprio Joshua admitiu ser um de seus locais favoritos para acampar. Quando chegaram a um local perto da cidade de Neff, a polícia descobriu sinais de recentes perturbações no solo, sugerindo que alguém tinha estado a escavar ali recentemente. Eles isolaram o local da escavação, vasculharam o solo, mas não encontraram nenhuma evidência de restos humanos. Alguns sugeriram que o local poderia ter sido algum tipo de cemitério antigo de nativos americanos, mas isso foi descartado por antropólogos federais que afirmaram que restos mortais centenários não atrairiam a atenção de cães cadáveres altamente treinados. A polícia permaneceu calada nesta fase da investigação, o que significa que os detalhes relatados eram poucos e espaçados. Mas quando vários meios de comunicação contactaram antigos agentes da lei para comentar, as suas conclusões foram quase unânimes. Alguém tinha ido até Topaz Mountain, desenterrado um cadáver humano recentemente enterrado e depois transferido para outro lugar. À medida que a investigação avançava, o relacionamento entre os amigos e os parentes de Susan azedou dramaticamente durante o outono de 2011. O pai de Joshua anunciou que eles realizariam uma pequena entrevista coletiva fora de sua casa em Puyallup. Incrivelmente, Joshua parecia apoiar as afirmações de seu pai de que seus sentimentos por Susan não eram correspondidos e que ele e Susan estavam perdidamente apaixonados antes de seu desaparecimento. Então, Josh e seu pai surpreenderam a comunidade local ao produzir os diários da adolescência de Susan. Eles leram longos trechos de seus rabiscos do ensino médio, nos quais ela gostava de suas paixões na sala de aula, alegando descaradamente que eles apoiavam suas afirmações de que Susan era mentalmente instável e propensa à infidelidade. A divulgação dos detalhes dos diários da adolescência de Susan foi recebida com indignação pelo público em geral, cujas condenações foram tão ruidosas que o assunto chegou à mesa de um dos juízes do Supremo Tribunal de Washington.
Tão indignado quanto as pessoas a quem servia, o juiz emitiu uma liminar permanente proibindo Joshua e Steven de quaisquer outras publicações dos diários de Susan. Eles também foram obrigados a devolver ou destruir qualquer um dos diários que ainda não tivessem sido publicados, para não enfrentarem graves repercussões legais. Poucas semanas depois, em 22 de setembro de 2011, Steven Powell foi preso sob a acusação de possuir imagens indecentes de crianças. O pai de Susan, Chunky, implorou ao Estado pela custódia pelo menos temporária de seus netos, o que um juiz do Tribunal de Washington acabou concordando. O mesmo juiz afirmou que os meninos só voltariam aos cuidados de Joshua se suas condições de vida não incluíssem seu pai. Em resposta, Joshua alugou uma pequena casa na cidade de South Hill, a poucos quilômetros ao sul de Puyallup, e entrou com um processo pela custódia de seus 2 filhos. Mas após uma visita dos serviços sociais, descobriu-se que tudo não passava de uma fachada. Joshua realmente alugou a casa, mas se esqueceu de levar todas as suas coisas para ela e continuou a residir na casa de seu pai, Steven. Diante disso, foi-lhe recusada a custódia dos 2 filhos e só foi concedida permissão para visitas semanais a eles. Em resposta, uma série de postagens foram enviadas para o site susanpaul.org, cada uma alegando que seus pais estavam abusando e negligenciando seus filhos e fazendo isso em conluio com os serviços de proteção à criança de Utah. Alegações infundadas eventualmente levaram o Google a remover o site, citando violações dos termos de uso. A investigação sobre o desaparecimento de Susan progrediu continuamente até fevereiro de 2012, com Joshua e seu pai permanecendo como os principais suspeitos do caso. O estado de Washington designou para eles uma assistente social chamada Elizabeth Hall, cuja função era monitorar o comportamento de Josh e Steven sempre que os 2 filhos anteriores estavam de visita. A rotina era simples: Elizabeth pegava os meninos com o avô Chunk e depois os levava até a casa de Steven antes de observar os meninos de perto. Normalmente, Joshua e Steven cumpriam o combinado, mas na manhã de 5 de fevereiro isso mudou drasticamente. Ao encontrar Elizabeth na porta, Joshua conduziu seus filhos para dentro, mas proibiu a entrada da assistente social. Elizabeth lembrou a Joshua que visitas não supervisionadas ainda não haviam sido permitidas e que, se ele recusasse a entrada dela em sua casa, estaria sujeito a prisão e processo. Joshua não disse nada em resposta, ele simplesmente bateu a porta na cara de Elizabeth. Mas, ao fazer isso, enviou uma corrente de ar da casa em sua direção, e ela cheirava a gasolina. Eu estava em pânico, estava absolutamente em pânico, disse Elizabeth mais tarde. Eu bati na porta e gritei: Josh, deixe-me entrar agora mesmo. Ela disse: corri para a garagem e, quando cheguei à garagem, senti cheiro de gasolina e sabia algo estava terrivelmente errado. Então houve uma explosão. Elizabeth também disse que a última coisa que ouviu Josh dizer aos filhos foi: tenho uma surpresa para vocês, e quando os destroços de sua antiga casa foram limpos, os investigadores estabeleceram exatamente qual foi essa surpresa. Segundos depois de Josh bater a porta na cara de Elizabeth, ele conduziu seus 2 filhos para a cozinha de sua casa e depois decapitou os 2 com uma machadinha afiada. Ele então despejou gasolina em todos os cadáveres recém-abatidos, gás com o qual ele já havia saturado a casa antes da chegada de Elizabeth. Joshua derramou tanta gasolina nas paredes, móveis e tapetes que, no momento em que acendeu o fósforo para queimar tudo, um vapor altamente tóxico e inflamável pairou no ar. É possível que Josh estivesse à beira da alucinação quando colocou a cabeça do fósforo no atacante, mas quando fez, toda a estrutura explodiu em uma explosão de fogo quase ensurdecedora. Steven, que estava sob custódia federal no momento da explosão, reagiu de forma estranha ao ser informado do ocorrido. Ele não parecia nem um pouco chateado, disse o carcereiro que o notificou, ele parecia zangado conosco por termos contado a ele sobre isso. Pouco depois, ele foi condenado por voyeurismo criminoso e depois sentenciado a um curto período de prisão. Depois que os restos mortais da casa da família Paul foram limpos e os restos mortais de Josh e seus 2 filhos foram recuperados, cada um foi submetido a uma autópsia detalhada pelas mãos do legista do condado de Pierce. O legista descobriu que os 2 meninos tinham altos níveis de monóxido de carbono em seus corpos no momento de suas mortes, o que significa que Josh provavelmente administrou o gás como forma de deixar seus filhos inconscientes antes de serem decapitados.
Quando a notícia das mortes chegou às manchetes locais, amigos e parentes da família Paul afirmaram que Josh lhes havia enviado e-mails de despedida poucas horas antes da explosão. Um desses destinatários foi o bispo local, que recebeu instruções para encontrar um estoque secreto de dinheiro que Joshua estava escondendo. Os registros também mostraram que Joshua doou os brinquedos e livros de seus filhos para instituições de caridade locais no dia anterior ao incidente, ao mesmo tempo que nomeou seu irmão Michael como o único beneficiário de sua apólice de seguro de vida. Muitos consideraram este incidente equivalente à admissão de culpa de Josh. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, enfrentaria a justiça e, portanto, em vez de comparecer diante de um juiz, Josh se autodestruiu. Mas os que tinham uma mentalidade mais clínica sabiam que isto era pouco mais do que uma reviravolta dramática num enigma críptico e contínuo. A próxima reviravolta na história aconteceu em 11 de fevereiro de 2013, pouco mais de um ano depois do que aconteceu com Josh e do assassinato de seus 2 filhos. Michael, o irmão mais velho de Josh, que vinha despertando o crescente interesse da polícia em relação à presença de restos humanos em seu antigo Taurus, mudou-se para Minnesota para fazer pós-graduação. A polícia já havia declarado que Michael havia sido evasivo após a busca por cães cadavéricos e que sua mudança repentina para Minnesota foi considerada altamente suspeita. Em todas as ocasiões anteriores, Michael havia ignorado qualquer tentativa de implicá-lo no desaparecimento de sua cunhada, mas em um dia frio de fevereiro de 2013, ele decidiu que já estava farto. Ele caminhou até o topo de um estacionamento de 4 andares, caminhou direto até o parapeito e se jogou por cima da grade para a morte. Poucos meses depois, em 21 de maio de 2013, a polícia de West Valley City anunciou que havia encerrado a investigação ativa sobre o desaparecimento de Susan. Alguns argumentaram que, com Steven vivo e sob custódia federal, ainda havia uma chance de o mistério ser resolvido. Essas pessoas criticaram fortemente a decisão de encerrar a investigação, mas os mais cínicos concordaram que era a melhor coisa a fazer. No que lhes dizia respeito, tinham tudo, exceto a filmagem do assassinato, para indicar que Joshua havia matado a esposa, fingido um acampamento durante a noite no inverno e depois recrutado a ajuda do irmão para se livrar do cadáver dela. Por que outro motivo Josh e Michael teriam tirado a própria vida em circunstâncias tão violentas e tudo sem tentar explicar suas decisões? Susan continua sendo uma pessoa desaparecida, mas a partir de 2015 e 2018, respectivamente, tem havido pedidos crescentes para que ela seja declarada legalmente morta. A irmã de Joshua, Jennifer, escreveu um livro de memórias detalhando a tumultuada e traumática história familiar do prisioneiro de guerra. O livro de memórias foi publicado em junho de 2013 e foi intitulado Highlighting Dark Places. A autora afirmou que se inspirou para escrever o livro por uma revelação que experimentou após a conclusão da investigação. Ela disse: "Escrevi este livro para ajudar outras pessoas a reconhecer o abuso em seus próprios relacionamentos ou nos relacionamentos ao seu redor, porque às vezes nem sempre é completamente aparente até que seja tarde demais." História 4. Meu nome é Andrew e sou pesquisador associado na Universidade da Colômbia Britânica. Minha área de especialização são as ciências atmosféricas, que são essencialmente o estudo interdisciplinar do tempo e do clima que se baseia em departamentos como química, matemática, ciências do solo e engenharia. Como podem imaginar, muito do nosso trabalho nos últimos anos centrou-se quase inteiramente nas alterações climáticas. Mas no início deste ano, fui convidado a participar num tipo de programa de investigação muito especial e muito vulgar, em colaboração com o Campus T da Universidade da Ásia Central, sediado no Cazaquistão. Nossa tarefa era traduzir e credenciar um conjunto de dados de pesquisa anteriormente não revisados, recentemente adquiridos do governo cazaque. Para entender por que fomos solicitados a fazer isso, há 2 coisas que você precisa entender. Em primeiro lugar, ao contrário de muitos outros países ex-soviéticos que sofreram a sua quota parte de turbulência durante a dissolução da URSS, o poder político no Cazaquistão foi quase instantaneamente consolidado por um homem chamado Nelton Nazarbayev. Esse cara aéreo está completamente arrasando. Ele fez coisas como mudar o nome da capital do Cazaquistão em homenagem a si mesmo, importar um monte de areia das Maldivas para construir uma praia falsa e construir um monte de edifícios enormes de aparência bizarra que não servem para nenhuma função. Não são monumentos ou estátuas, se é isso que você está pensando.
Não, estes são prédios legítimos que parecem arranha-céus, mas não tem nada por dentro, eles estão lá apenas para fazer Astana, ou Nur Sultan, como era conhecido durante o mandato de Nazarbayev, parecer superfuturista e legal. De qualquer forma, durante a sua louca corrida ao poder depois da retirada dos soviéticos do Cazaquistão, Nazarbayev fez com que os seus capangas bloqueassem todas as propriedades estatais do país, e isto incluía todas as estações de investigação científica que os russos construíram em lugares como a Polônia, Ucrânia e os seus vizinhos do norte do Báltico. O colapso da URSS significou que as instituições acadêmicas puderam finalmente partilhar dados de investigação com os seus homólogos ocidentais. Este processo demorou um pouco mais no que diz respeito à própria mãe Rússia, mas em meados dos anos 90, as universidades ocidentais puderam obter livremente dados de investigação da era soviética e vice-versa. Mas as coisas não aconteceram assim com o Cazaquistão e Nazarbayev. Ele e o seu regime saquearam todos os dados de investigação das instalações do governo e depois trancaram-nos com o pretexto de os proteger dos olhares indiscretos das agências de inteligência ocidentais. Não sei se Nazarbayev protegia genuinamente os bens do seu país ou apenas queria solidificar o seu controle no poder, mas de qualquer forma, a maior parte dos dados de investigação cazaque da era soviética permaneceram trancados até ele renunciar no início de 2022. Depois disso, as duas maiores universidades do Cazaquistão, uma das quais foi renomeada em homenagem a você sabe quem, solicitaram a custódia dos dados da pesquisa e, ao compartilhá-los com a multinacional Universidade da Ásia Central, permitiram acesso direto a nós aqui na Universidade de Colômbia Britânica. Então, o primeiro obstáculo foi conseguir acesso a todos esses dados antigos de pesquisa do Cazaquistão, mas o segundo veio na forma de credenciá-los. Dizer que a ciência da era soviética era um tanto atrasada seria realmente muito gentil. Crédito onde o crédito é devido, quando se trata da corrida espacial e da ciência militar soviética, também foi bastante inovador. Mas quando se tratava de outras áreas de investigação, a ideologia superava a metodologia, por vezes com resultados mortais. Tomemos como exemplo Trofimilenko, o principal cientista agrário da União Soviética enquanto Stalin estava no poder. Lysenko disse uma vez que os geneticistas odiavam as pessoas e que a matemática não tem lugar na biologia. Os seus esquemas malucos mataram milhões de cidadãos soviéticos, e eventualmente, chineses, e alguns dos que foram corajosos o suficiente para criticá-lo acabaram por morrer na prisão por se manifestarem. Mas como uma melodia tão maluca chegou a atingir uma altura tão elevada? Dados de pesquisa forjados. Lysenko usou uma linguagem floreada, falsificou números e usou amostras terrivelmente pequenas para decidir os métodos agrícolas de milhões e milhões de agricultores, e os resultados foram nada menos que catastróficos. Agora você entende qual foi nosso segundo obstáculo e, mais importante, qual foi meu trabalho após a tradução dos dados. Tive que lê-lo, compará-lo com quaisquer artigos de pesquisa credenciados de universidades ocidentais que pude encontrar e, em última análise, decidir se eram dados confiáveis ou não. Na maior parte, isso resultou em um trabalho extremamente tedioso. Projetos de pesquisa científica atmosférica às vezes podem levá-lo a lugares distantes e incríveis, mas não este. A maior parte das viagens que fiz foi para a máquina de café ou para o banheiro. Devo ter trabalhado em uma centena de artigos de pesquisa e, na maior parte, a maioria dos dados parecia confiável. Ou pelo menos, no meu caso, a mera presença de qualquer tipo de dados imprecisos ou resultados de testes defeituosos demonstrava a integridade geral da equipa de investigação em questão. A maioria dos relatórios, artigos e conjuntos de dados eram pouco mais do que estudos meteorológicos de rotina. E, como eu disse, ler as traduções era tão tedioso que precisei de café quente para manter os olhos abertos e de aspirina para evitar as enxaquecas. Então, depois de semanas lendo um monte de papel que em breve seria reciclado, me deparei com esses dois relatórios traduzidos que, ao lê-los, prenderam minha atenção de uma forma que não me lembro de ter acontecido antes. Cada um tinha milhares de palavras e as implicações podem não ser claras para o leigo, então tentarei resumir cada um da melhor maneira possível e depois terminarei com minhas próprias conclusões reconhecidamente selvagens. O primeiro relatório, e aquele que inicialmente me chamou a atenção, envolvia uma tentativa de recuperar alguns equipamentos valiosos de um centro de investigação numa região remota do estepe cazaque conhecida como província de Banini.
Pelo que pude perceber, a instalação era bastante grande e consistia em vários locais diferentes espalhados por uma área de alguns quilômetros quadrados. Na verdade, você pode ver seu contorno no Google Earth se ampliar suas coordenadas: 47 graus 88 minutos e 67 segundos de latitude norte e 57 graus 44 minutos e 73 segundos de longitude leste. Embora hoje em dia uma empresa de gás natural chamada Satru afirmasse operá-lo, pelo menos em meados dos anos 70, o local pertencia e era operado pela República Socialista Soviética do Cazaquistão. Pelo que pude perceber, o local foi abandonado no início dos anos 70, após o que foi descrito como um alerta climático extremo. Não havia detalhes sobre o que esse clima extremo implicava, mas fosse o que fosse, era tão perigoso que a instalação foi precipitada e completamente abandonada, em vez de ser lentamente desativada como qualquer outro local. Mas isto deixou o órgão de ciências atmosféricas da era soviética do Cazaquistão, ou Kazame, como era chamado, numa posição difícil. De acordo com o relatório inicial, dezenas de milhares de rublos em dados e equipamentos insubstituíveis estavam ali, enferrujados, e os seus senhores em Moscovo não ficaram satisfeitos com isso. No entanto, a solução deveria ter sido simples: certificar-se de que a área era segura, enviar alguns engenheiros e depois encontrar, desmontar e transportar quaisquer equipamentos ou dados de que necessitassem. Mas não foi tão simples, e é aí que a trama se complica, por assim dizer. Como a instalação ficava numa área tão remota e Kazame queria agir antes dos meses mais frios do inverno, a solução óbvia era inserir a equipe de recuperação via helicóptero. Mas de acordo com o relatório, isso não foi possível. Havia, e cito, condições climáticas perigosas contínuas que impediram o uso de aeronaves rotativas ou helicópteros. Para você e para mim, foi então sugerido que a equipe viajasse até o local de trem. Mas Kazame descobriu que a única ferrovia que atendia o local havia sido desativada após sua evacuação. Estes dois factores, juntamente com o terreno difícil presente em redor das instalações de investigação evacuadas, significaram que a equipe de recuperação teria de se deslocar até ao local a pé e que, com toda a probabilidade, a viagem demoraria pelo menos 48 horas. A equipe teria que se abrigar em condições áridas e frias e sobreviver uma noite na tundra gelada antes de continuar sua marcha em direção ao centro de pesquisa abandonado. E lembro-me de estar sentado na minha mesa, lendo o relatório traduzido e pensando que isso soava como uma sequência de The Fin ou algo assim. Eu quase conseguia imaginar esses robustos cientistas atmosféricos russos se preparando e partindo para esta grande aventura e, honestamente, estando preso em minha mesa, o pensamento me deixou com um pouco de inveja. Havia apenas um problema: a tarefa deles não fazia sentido algum. Como já mencionei, Kazame estava sob enorme pressão para recuperar os dados e equipamentos. Mas como 6 caras poderiam carregar um monte de arquivos de papel e equipamentos, alguns dos quais imagino que seriam muito pesados, por quase 110 quilômetros de terreno acidentado? A única explicação lógica é que algo ficou de fora do relatório e que o trabalho desta equipe de recuperação inicial foi, na verdade, levantar os danos causados pelo chamado evento climático extremo e determinar se valia a pena salvar os dados e equipamentos. Era isso que o segundo relatório implicava: o primeiro delineava o problema, o segundo a solução. E, naturalmente, folheei as pilhas de papéis que ainda não tinha revisado e procurei um terceiro relatório, esperançosamente conclusivo. Devo ter examinado centenas de folhas de papel, verificando se havia alguma menção a Kazed, à evacuação das instalações em Banin, ou aos nomes dos 6 pesquisadores que haviam sido escolhidos para a equipe de recuperação, mas não encontrei nada. Contatei todos os meus colegas, pedindo a cada um que ficasse atento a quaisquer documentos pertinentes datados após 14 de novembro de 1974, que era a data proposta para o início da missão de recuperação. Novamente, ninguém encontrou nenhuma documentação relevante. Na época, honestamente, imaginei que levaria algum tempo para alguém entrar em contato comigo. Cada um de nós tinha cargas de trabalho semelhantes a cadeias de montanhas inteiras, então eu entendia se meus colegas não estivessem exatamente prontos para largar tudo e ir atrás do meu projeto favorito. Mas então os dias transformaram-se em semanas, e as semanas transformaram-se em meses, e nem sequer um fragmento de informação sobre a operação de recuperação de Banin foi descoberto.
tive de me conter para não examinar pessoalmente todas as pilhas de relatórios, convencido de que devia ter havido algo que eu ignorei, interpretei mal, algo crítico para determinar o que exatamente aconteceu com a equipe de recuperação. Mas eles não poderiam ter feito isso. Isso simplesmente não era possível. Perguntei-lhes repetidas vezes, deixando pequenos lembretes em post-it em suas mesas e certificando-me de que sabiam de cor os nomes da equipe de recuperação. Mas, novamente, não havia nada. Os nomes dos homens da equipe de recuperação, nomes como Igor Sol, Farag Zukov, Ivan Maia, Rova, eram comuns em dados e relatórios anteriores a novembro de 1974, mas depois disso não houve uma única menção a nenhum deles. Não só não houve menção ao que aconteceu durante o esforço de recuperação, mas é provável que os homens escolhidos para isso simplesmente tenham desaparecido. No final, fui forçado a continuar com a tarefa principal e colocar todo o enigma de Banini em banho-maria. O melhor que pude fazer em termos de obtenção de informações adicionais foi marcar os relatórios como inconclusivos, caso em que poderia contactar os nossos parceiros na UCA para ver se tinham alguma documentação adicional. Esperei uma semana por uma resposta e a resposta foi negativa. Depois, como disse, fui forçado a me ocupar com o resto do trabalho do projeto, que era bastante, mas o quebra-cabeça de Banning permaneceu na minha mente. Fiz uma pequena pesquisa independente em meu próprio tempo, e foi aí que me deparei com toda essa coisa da trova marítima. Como eu disse antes, deveria haver uma empresa de gás natural, mas ela não tem um site, não tem nenhuma mídia social e não há uma única listagem dela em nenhuma bolsa de valores do mundo. Mas depois de 2.000 palavras, tenho certeza que você está se perguntando, o que diabos isso tudo significa em termos de conclusões? Basicamente, tudo o que estou fazendo é me agarrar a algumas palhas muito etéreas. Não tenho nenhuma evidência direta ou sólida sobre o que aconteceu com o local de pesquisa de Banini, sua evacuação ou a subsequente missão de recuperação. Alguns podem até dizer que é inteiramente especulação da minha parte. Mas eu responderia argumentando que se trata mais de uma dedução inteligente. Acredito que um evento atmosférico extremo causou algum tipo de emergência no local de pesquisa, mas não acho que seja uma tempestade de neve ou gelo comum. Uma nevasca forte o suficiente para causar problemas mecânicos em helicópteros não é o tipo de nevasca para a qual você envia 6 pesquisadores científicos, a menos que queira tratá-los para uma caminhada de inverno no acampamento infernal e possivelmente matá-los no processo. Mas o que explicaria um ímpeto para fazer isso seria se o estranho padrão climático fosse algum tipo de tempestade elétrica ou forte interferência eletromagnética. Novamente, se este fosse o último caso, tornaria a navegação extremamente difícil, especialmente em uma paisagem tão nevada e árida. Seus pesquisadores científicos teriam que ser homens bastante experientes em atividades ao ar livre se você tivesse confiança suficiente para enviá-los dessa maneira. Mas então a Carmet teve de enviar investigadores porque não tinham ideia dos danos causados aos dados e equipamentos e precisavam de olhos experientes no local para uma avaliação precisa, o que me leva ao meu segundo ponto. Carmet não tinha ideia do tipo de dano que o local de pesquisa havia sofrido porque não tinha relatos do que aconteceu durante o chamado evento climático extremo. Nenhum dos relatórios que lhe mencionou nada sobre entrevistas com cientistas ou funcionários do local, e a maneira como falaram sobre o local de pesquisa de Banini foi como se estivessem cegos. Mas então como poderiam ter evacuado o que poderiam ter sido potencialmente centenas de trabalhadores sem obter uma única avaliação dos danos ou um único relato preciso do evento meteorológico? Para mim, há 3 explicações racionais para isso: o evento climático extremo ou prendeu todos os cientistas e funcionários lá dentro, ou matou todos eles de uma vez. Considerei a possibilidade de sobreviventes terem sido hospitalizados e indisponíveis para entrevistas, ou terem sido detidos pela inteligência soviética, que queria interrogá-los isoladamente. Para descartar a possibilidade de sabotagem por parte da CIA ou mesmo de agentes chineses, mas se fosse esse o caso, por que não foram fornecidas informações suficientes ao casar para que pelo menos soubessem com o que estavam a lidar? Mais uma vez, estou aberto à possibilidade de que o evento climático extremo, aquele que impediu as viagens aéreas para a área, tenha matado a equipe de recuperação durante seu avanço. Seria necessário um homem mais corajoso do que eu para sair em meio a uma nevasca de inverno chato, e é perfeitamente possível que os nomes da equipe de recuperação tenham desaparecido dos relatórios subsequentes porque foram vítimas dos elementos.
Alguns diriam que isto é aplicar a navalha de Ockham, que a explicação mais lógica é a mais provável, mas para mim, um cientista atmosférico experiente e não um teórico da conspiração que usa um chapéu de papel alumínio, existem simplesmente demasiadas inconsistências para que eu acredite. Suponho que compor teorias na ausência de evidências me torna exatamente isso, um teórico da conspiração, mas se as pessoas vão descartar o que tenho a dizer com base apenas nisso, então acho que não deveria ter medo de ser franco. Acho que algo extraordinário aconteceu no início da pesquisa e, quando uso a palavra extraordinário, faço-o com forte conotação negativa. Quero dizer extraordinariamente assustador, extraordinariamente destrutivo e extraordinariamente mortal. Acho que os soviéticos ficaram tão aterrorizados com o que aconteceu lá em novembro de 1974 que isolaram toda a área e organizaram uma missão de investigação humana. Talvez esta equipe de sondas humanas tenha chegado ao local de pesquisa, talvez não, mas de qualquer forma, os soviéticos sabiam o que aconteceu, talvez até Nazarbayev também, e fizeram questão de limpar os registros de qualquer menção a esse clima extremo. Evento. Pense nisso como Chernobyl antes de Chernobyl. Não há nada que tenha mencionado aqui que os soviéticos não tenham feito durante aquele desastre nuclear fatal. Acontece que, no caso de Chernobyl, eles não conseguiram esconder como esconderam o que aconteceu em Banini, e é isso que me assusta e, francamente, deveria assustar você também. O reator de Chernobyl, aquele que derreteu, ainda emite radiação ativamente. Os ucranianos não resolveram o problema que isso representa, eles simplesmente o embalaram em um grande caixão de ferro. Isto poderia ter consequências potencialmente desastrosas para gerações subsequentes, e é apenas devido à manutenção constante que o grande caixão de ferro continua a aguentar. Caso contrário, os restos tóxicos do reactor poderiam muito facilmente cobrir a Europa de radiação, matando e deslocando milhões de pessoas no processo. Por outras palavras, é uma bomba relógio, e se um evento semelhante aconteceu no Cazaquistão, isso também exigirá manutenção constante para evitar algum tipo de desastre ecológico e humanitário continental? E se assim for, podemos confiar no governo maluco de lá para manter o controle sobre isso? Como cientista atmosférico, as pessoas às vezes me perguntam se deveriam ter medo das mudanças climáticas. Digo-lhes que não, não porque isso represente uma ameaça real e séria para o mundo que nos rodeia, mas porque há coisas muito mais urgentes e misteriosas que me mantêm acordado à noite. Coisas que nos destruirão muito mais rapidamente e de forma muito mais dolorosa.